Olá, amigos. Bom dia a todos. Graça e paz. Vamos para a nossa reflexão de hoje? Sem muitas demoras e sem muitas preliminares, vamos para o que tem para hoje. Hoje é o seguinte: você nunca conhecerá uma pessoa até que trabalhe com ela, demita, case com ela ou diga não para ela. Muito legal, né? Muito legal. Você jamais conhecerá uma pessoa, a não ser que você trabalhe com ela, até que você trabalhe com ela, até que você a demita, até que você diga não para ela ou até que você case-se com ela. Olha, rapaz, eu sou um dos que trabalham demais na luta das distorções de narrativas, né? Porque narrativas vêm com muitas distorções, né? Então, por exemplo, quando você diz assim, quando o texto diz assim, você nunca conhece uma pessoa até que você trabalhe com ela, case com ela, diga não para ela ou a demita ela, manda ela embora do trabalho, isso cabe para a gente também, né? Isso cabe para a gente também. Então, porque é comum a gente fazer esse tipo de reflexão em relação ao outro, né? A gente está sempre julgando o outro, né? O outro está sempre errado, né? A gente tem esse complexo de adolescente, né? Que é o outro vai dar sempre problema, né? Por exemplo, a gente conversa com os alunos apronta, faz bagunça, não copiam nada, não faz assistir aula, não tem nada. Aí, quando eles fazem uma coisa, que aí chega a hora da nota e perdem nota, aí eles tentam achar alguma coisa que eles falaram, que fizeram, que você disse, que você não disse e tal, para tentar se justificarem, como acharem algum merecimento em alguma coisa que fizeram, que não fizeram. E quando não consegue merecimento, aí eles vão te pedir ponto. Aí quando eles te pedem ponto, se você não dá o ponto, você fica ruim, como se fosse uma pessoa insensível, ruim, cruel, duro demais, rígido demais, enfim. Essa visão de adolescente não é só para os adolescentes, adultos também têm. Neste caso aí, você jamais conhecerá uma pessoa até que você trabalhe com ela, case com ela, a demita ou diga não para ela. Isso é verdade, mas serve para nós também. Como é que a gente que se comporta quando a gente é demitido? Como é que a gente é no casamento? Porque tem maneira de achar que o errado é o cônjuge, né? O ruim é o parceiro, a gente é sempre bom, né? A gente está sempre certo, a gente está sempre fazendo bem, né? A gente está sempre ok e o outro não está, né? Então a gente está sempre jogando para o outro. Ou quando você diz não. Alguém já disse que quando alguém te pede dinheiro emprestado, uma vez você emprestou, duas vezes você emprestou, três vezes você emprestou, a partir daí você meio que se torna obrigado a ter que emprestar toda vez que ele precisar. E quando você disser não, ele vai falar muitas e más, né? Poucas e boas, muitas e más de você. As pessoas são assim. Bom, a frase apresentou um problema. É por isso que você teve problema com pessoas. É por isso que a pessoa era com você de um jeito, e aí quando a situação mudou, a pessoa ficou de outro jeito. É por isso que você interagiu no seu trabalho, interagiu na sua casa, interagiu com a pessoa, com o caso. Por isso que muitos casamentos as pessoas falam, eu me enganei no casamento. Não é verdade. Não enganou. A gente vai conhecer pessoa convivendo mesmo. Bom, é lógico que aí você vai apresentar uma falha no raciocínio, que seria, tá, mas se no casamento eu só vou conhecer a pessoa depois que eu estiver convivendo com ela, e depois eu percebi que não dou conta, como é que eu vou fazer? Pois é, para isso que existem alguns critérios que você deve avaliar para trazer a pessoa para o seu rol de relacionamento. Por exemplo, profissional. Você vai contratar uma pessoa para trabalhar com você. Na conversa que você tem com a pessoa, você tem que começar a perceber sinais do tipo temperamento, se a pessoa é explosiva, como é que é o senso de justiça da pessoa, se ela é parcial, se ela bebe, como é que ela faz nos barzinhos dela,
Hoje, para você ter ideia, empresas para contratarem pessoas estão olhando o Instagram das pessoas para ver o que que ela faz, com quem que ela sai, se ela bebe, qual que é a constância, que tipo de festa ela vai, que tipo de roupa ela usa fora do trabalho. Por quê? Porque isso aí vai demandar, isso aí vai trazer mais conhecimento sobre a pessoa, informações sobre a pessoa, para que não seja tão no escuro assim. Quando você está se relacionando com a pessoa, se você tiver lucidez, você primeiro escolhe, depois se apaixona. O que acontece com as pessoas é que primeiro elas se apaixonam, aí depois que você se apaixonou, sabe o que você vai fazer? Você vai passar pano para os problemas. Você vai passar pano para as dificuldades. Você se apaixonou primeiro, agora você vai passar pano, né? Não é assim, ele vai mudar, ela vai melhorar, e não vai. Então, primeiro decida, primeiro meça, avalie tudo, veja o quanto você conhece essa pessoa, veja o que que dá para conhecer nas relações normais. Veja se a pessoa quebra promessa, quebra palavra. Olha isso, as brincadeiras que a pessoa tem. Se a pessoa é de dar patada, se a pessoa é de dar coice toda hora, se a pessoa só trata mal, pensa nisso. Olha como é que ela é com a família. Depois você decide. Porque a gente se decepciona muito com as pessoas. E a gente também decepciona muito as pessoas. Porque tem coisas que a gente não vai mostrar no cotidiano, né, só pra gente. Tem coisas nossas que não aparecem no social. Não é verdade? E aí, quando a gente traz para dentro de casa, a gente vai conviver junto, é ali dentro, né? Ou quando a gente traz para a empresa, é ali dentro, é todo dia a pessoa começa a faltar demais, começa a passar mal demais, a pessoa começa a ter problema demais. E aí, como é que você vai lidar com isso? Então, que a gente possa prestar atenção nos sinais. A pessoa está descontrolada, está conversando com a pessoa tem o raciocínio dela é desconectado, né? A maneira dela construir as coisas é desconectada. A pessoa usa jargões demais, né? Os jargões da modernidade, né? Tipo, sei lá, meu corpo, minhas regras, esse tipo de coisa. Então a pessoa vai usando jargões mais, né? Ou nos jargões evangélicos, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A pessoa fica usando jargões o tempo todo. Então isso mostra a capacidade dela de repetir ideias de outros, que não é dela mesmo, são dela mesmo. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre tentar conhecer o melhor possível as pessoas que a gente está trazendo para o nosso ciclo de convivência, seja profissional, seja particular e pessoal. E ver qual que é o nível do relacionamento. Porque alguns relacionamentos que a gente constrói, casamento, por exemplo, esses são indissolúveis, a gente não vai dissolvê-los, né? Então a gente vai ter que aprender a tratar e lidar com essas coisas, pelo menos da nossa parte. O outro é que decide, se ele não quiser continuar, ele que sai. Mas a gente vai tentar estruturar e construir isso, né? Salvar e sarar o que der, né? É tipo uma empresa, a gente não vai fechar a empresa por causa do funcionário ruim, não é verdade? Você conserta o funcionário ou põe outro no lugar, né? Então, nas relações, a gente precisa saber que relações que a gente vai ter que demorar um pouquinho mais para a gente lutar por ela. Então, por isso que é importante. É melhor entrar antes, saber antes. A pessoa tem algum vício? Não, ela só bebe um pouquinho. Cuidado, quem bebe um pouquinho hoje bebe muito daqui a 5 anos, né? Então, cuidado com essas coisas, né? Você só conhece alguém mesmo quando você a contraria. A pessoa só mostra as suas garras na contrariedade, quando ela está injuriada com você. Por isso que os bichos são tão mais legais de lidar, os cachorros, pelo menos. Gato não é um bicho muito legal. Cachorro é legal. Por quê? Porque os cachorros, eu tenho a sensação de que os cachorros nunca estão contrariados com a gente. Você já notou isso? Que cachorro nunca está contrariado com a gente? Os cachorros estão sempre de bem com a gente. Quando ele não gosta de alguém, não gosta de alguém. Mas quando ele gosta da gente, está sempre bem com a gente. Já notou? Todo dia você vai chegar em casa e o cachorro vai estar feliz de te receber.
É ou não é? Cachorros nunca estão contrariados com a gente, mas seres humanos te amam demais hoje e te detestam amanhã. Te ajudam muito hoje, amanhã te prejudicam. Vão te dar o sol hoje, amanhã te tomam os planetas. Então, lidar com o ser humano requer mais astúcia e menos ingenuidade. Então, fique atento aos sinais, preste atenção nisso aí. Sabedoria, né? Salmo 62, hoje o verso 2, e a parte B diz assim: Deus é a minha salvação e o meu alto refúgio. Deus é a minha salvação e meu alto refúgio. Notou que a gente está sempre tentando te ensinar a confiar em Deus, né? A gente está sempre tentando te ensinar duas coisas: errar menos, vacilar menos, vacilar menos e confiar em Deus. Tenta vacilar menos e tenta confiar em Deus. Se você confiar em Deus, você vai ter menos medo e vai ter mais coragem. E com coragem, você realiza mais coisas. Fé em Deus é para ter coragem e esperteza para parar de dar mancada. Vamos orar. Senhor, obrigado pela reflexão de hoje, Senhor. Muito obrigado. A gente aprende muito, a gente presta atenção, a gente compreende coisas. Pai, peço ao Senhor que você tenha misericórdia das pessoas que estão tristes, sofrendo, aquelas pessoas que tiveram dificuldades em relacionamentos ruins, relacionamentos difíceis, problemáticos, com pessoas problemáticas. Às vezes as pessoas são problemáticas com relacionamento com outras pessoas problemáticas. Eu tenho misericórdia. Ajude aquelas pessoas que estão com depressão, que estão tristes, que tomaram decisões e se arrependeram, casaram e acharam que fizeram a coisa errada, arrumaram emprego, agora querem sair. Pessoas que tiveram perdas grandes na vida, perderam parentes importantes e agora estão tendo que lidar com crises. Ajuda, Pai. Visita e cuida dessas pessoas. Torna-nos fortes diante da vida. Torna-nos audazes. Torna-nos corajosos. Que possamos enfrentar a vida e vencer a vida pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Dá-nos essa sagacidade para viver e dá-nos fé para ter coragem. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, você tenha sagacidade para viver e fé para ter coragem. Veja amanhã.